Marta. Tá aí, Ari, o governador Tarcísio de Freitas disse que vai manter o secretário de Segurança Pública Derrite na secretaria após um policial militar, jogar um jovem da ponte, aquele caso que repercutiu bastante nessa semana, durante essa semana. As imagens são bem fortes, a gente está vendo aí na tela. Policial que, segundo as informações que a gente tem, após uma perseguição de motos com esse rapaz, acabou ali capturando e soltando ele ali arremessando da ponte, arremessando, né? Em uma ponte. Felizmente, essa pessoa que foi arremessada, segundo as informações que a gente também tem, não morreu, conseguiu escapar ali, caminhando, inclusive, de pé, andando, mas o fato é que é uma imagem fortíssima e escancara a violência policial e tudo que está acontecendo lá em São Paulo, Ari. O governador Tarcísio, ele concedeu algumas declarações à imprensa, disse que não tem planos de demitir, de exonerar o secretário de Segurança, está aí na cartela. A declaração do governador, né, Tarcísio? Isso. Ele disse: olha os números, você vai ver que ele está fazendo um bom trabalho, se referindo ao secretário de Segurança Pública. Isso, Ari. E pelo que a gente tem acompanhado nos noticiários, esse caso do policial jogando o homem da ponte não é o único, né, que está acontecendo. Vários outros casos de um policial também à paisana atirando contra um rapaz que furtou produtos de limpeza de um supermercado. Ele depois que saiu do supermercado. Enfim, vários outros casos de violência policial que estão estourando aí, mas que a gente sabe que não são novos. Agora, a diferença é que a sensação de impunidade desses policiais, desses agentes públicos, é maior agora. A sensação que a gente tem é essa, de que eles fazem com aquela ideia de que não serão punidos. E essa sinalização do governador Tarcísio de Freitas vai também nesse sentido, de que nada deve ser feito mesmo com tudo isso acontecendo, Ari. Olha só, Franci, e a gente vai falar de violência policial, a gente não está dizendo, violência policial em São Paulo, a polícia é muito letal, porque o governador é de direita, porque ele é um governador bolsonarista. Não, porque a polícia baiana, onde o governo é petista, também é muito violenta, porque há casos de violência na polícia de Pernambuco, que também tem um governador de esquerda. Então, infelizmente, não há cor partidária quando o assunto é violência policial, Franci. Infelizmente, Ari, é preciso repensar o modus operandi e também a capacitação desses agentes. Eu cito um exemplo aqui do estado do Piauí, que é uma das polícias menos letais. Percentualmente, há ali todo um trabalho social envolvendo as forças de segurança, até mesmo palestras da abordagem correta para a população LGBTQIAPN+, mas em relação ao caso específico de São Paulo, desde que o Tarcísio Gomes de Freitas assumiu como governador, o que se vê é ele desdenhando, é uma análise minha, muitas vezes, de operações da polícia que acabam com a alta letalidade. A gente tem o caso da Operação Verão, que foram 56 mortos, e não dá para dizer que naquele caso foram mortos num confronto com a polícia, porque entre os mortos haviam 2 pessoas com deficiência que não tinham nenhum envolvimento com ações criminosas, tinha uma mãe de 6 filhos que também foi morta nessa Operação Verão. Então ali se viu, sim, que a polícia falhou na operação, tanto que ela foi suspensa depois desses 56 óbitos. E em relação a esse caso mais recente, a gente também teve ali recentemente o caso daquele jovem negro que foi baleado nas costas quando estava saindo de um mercado, e o governador Tarcísio ontem, inclusive, deu uma entrevista em um podcast, mesmo depois de toda essa repercussão, ele cantando ali uma música brega, diante de tudo que estava acontecendo, de toda a crítica em relação a essa abordagem, ao homem que foi atirado da ponte. Então, ele desdenha da situação. Eu vi como um desdém ele ir num podcast diante de toda essa polêmica situação e cantar um brega e não responder efetivamente sobre uma punição a esses agentes. Eu acho mais fácil
eles receberem uma condecoração, receberem uma láurea, do que serem punidos, do que serem expulsos da polícia na gestão Tarcísio Gomes de Freitas. Professor, o senhor está em São Paulo e eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a sua percepção. É um fenômeno do governo atual, piorou, se agudizou com o governo atual, ou essa letalidade, que é internacionalmente reconhecida, aliás, da polícia paulista, ela vem de longa data? Qual a origem desse fenômeno? Olha, é inegável porque a Polícia Militar, por exemplo, de São Paulo, e eu conheço muitos dos oficiais, coronéis, alguns que já estão por aposentados, estão na reserva, que ela é melhor em termos de formação do que, por exemplo, a Polícia Militar Fluminense. Mas isso não significa que não tenha problemas, algumas vezes, graves. Vamos recordar, você fez referência à Bahia, né, que está 18 anos no governo do PT, portanto não é uma questão de partido, e fez referência a Pernambuco, em que o PSB governa também há um bom tempo, né? Então, vamos primeiro partir desse ponto. Ninguém está falando que deve desarmar a polícia, que banditismo não deve ser combatido, nada disso. Vamos discutir seriamente a questão. A necessidade da fusão das duas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, como em todos os países democráticos funciona a polícia dessa forma, não como no Brasil, né? Agora, no caso paulista, até antes da ascensão do Franco Montoro ao governo do Estado em 1983, a Polícia Militar teve ações muito violentas, na época que Paulo Maluf era governador indicado, durante a ditadura militar, que ele falava sempre a rota, que é uma tropa de elite, a rota na rua, a rota na rua. O governo Montoro assumiu, começou a fazer algumas modificações, mas que foram meio que interrompidas nos governos Quércia e Fleury. E lembrar, no governo Fleury, a invasão do Carandiru, né, a tragédia que foi em 1992, os 111 mortos. Bem, aí quando vem o governo do PSDB com Mário Covas em 1995, volta aquela visão do governo Montoro, de buscar conter essas ações violentas da polícia, mudar o currículo da formação dos oficiais da Academia Militar do Barro Branco, né, e ter uma ação, portanto, democrática da Polícia Militar. Mas mesmo assim, olha, tivemos governo Covas 1, Covas 2, depois governo Alckmin, governo Serra, Alckmin 1, Alckmin 2, depois Dória, e aí termina o governo com o Rodrigo Garcia, e o terceiro governo Alckmin termina com o vice também assumindo. Veja que é uma situação bastante complicada, não mudou em essência. O que está acontecendo agora não pode só ser colocado na conta do atual secretário de Segurança, mas tem uma história que não é das melhores aqui em São Paulo. Então, os responsáveis são muitos, mas, porém, o atual secretário de Segurança tem também a sua responsabilidade, declarações que ele deu que não foram felizes, e quando ele foi designado, uma parte dos coronéis mais antigos da Polícia Militar já tinham apontado que ele não seria o nome mais adequado, porque ele é, acho que tenente, salvo engano, e não é só uma questão da quebra de hierarquia, né, mas que há coronéis com muito mais experiência e conhecimento da segurança pública, mas mesmo assim o governador Tarcísio indicou o Derrite como secretário de Segurança. Os sinais atuais são bastante preocupantes, né? E há um desgaste muito grande da figura do governador. Em suma, e concluindo, caso novos incidentes ocorram com essa gravidade, a situação vai ficar intolerável para o governador e vai ter de substituir o secretário de Segurança. Ele está mantendo, porque também tem uma vinculação, evidentemente, política de Derrite com uma visão de mundo muito forte aqui no Brasil atualmente, que a gente sabe qual é. Mas vamos ver o que vai ocorrer. Agora, é lamentável essa ação da Polícia Militar e esse episódio do supermercado, o episódio da ponte, o episódio foi bem lembrado pelo Francis na Baixada Santos, Embaixada Santista, né, a questão da Operação Verão e por aí vai. Muito, muito boa contextualização do professor para você entender. Socorro Sampaio já está conosco.